Fala, visionários! Beleza? Thiago Lima, do canal Pega a Visão Fla. O Flamengo teria um plano A ou um plano B? Tudo isso e muito mais aqui no meu, no seu, no nosso canal Pega a Visão Fla. É isso aí, rapaziada. Mercadão da bola é rubro-negro. Vou trazer aqui para vocês um panorama com relação aos planos do rubro-negro, né? Com relação à contratação dos jogadores aí pretendidos, né? Um deles é o Nicolas Dela Cruz e o outro é o volante Alan, né? Os dois aí meio-campistas desejados pelo clube rubro-negro, né? Então, a situação é o seguinte, rapaziada, a vida não tá fácil pro rubro-negro, tá? O River Plate aí tá fazendo um jogo duro em virtude de o River Plate ter o desejo ainda de seguir na competição, né, da Libertadores. O fato deles ainda terem chance na competição faz com que eles endureçam a negociação. Então eu vou trazer aqui para vocês aí algumas informações com relação a esse panorama dessas contratações, tá? Desse plano A aí do Flamengo. Então, o Flamengo não terá vida fácil. Para contratar o meia Nicolas Dela Cruz, seu principal alvo na janela de transferências, segundo o jornalista aí, a informação aí do Vene Casagrande, o River Plate recusou de forma oficial a primeira oferta do time carioca pelo jogador. A proposta do Flamengo pelo jogador foi de 8 milhões de euros, algo em torno de 42,2 milhões de reais, pelos 50% dos direitos econômicos, que pertencem ao River Plate. No entanto, os argentinos querem mais para liberarem o meia de 26 anos. Então aí tá um entrave com relação à liberação deste atleta, né? O River Plate aí fazendo um jogo duro, querendo mais dinheiro para a liberação do atleta. E uma outra novela que vai se arrastando também, né, é a situação do volante Alan, né? Saiu aí uma informação também no jornal O Tempo, né, de Minas, que o volante, né, não seria mais negociado, né? Então, assim, eu acredito ainda que essas negociações podem ainda ser concretizadas, né? Mas nesse momento elas acabam sendo travadas pelos seus devidos momentos, né? O Nicolas Dela Cruz com a situação do River para se classificar e ele querendo mais dinheiro. O Galo teve a situação do seu treinador demitido, né? O Eduardo Cudê, e o Flamengo e o Galo acabou aí contratando o Felipão, que parece que gostaria de contar com o atleta. Então aí as negociações ficaram travadas nesse sentido, mas eu vou trazer aqui as informações divulgadas aí pelo jornal Tempo com relação a essas tratativas, né? Então ficou o seguinte: em constante conversa entre o colegiado de gestor do clube, juntamente com a presidência, ficou definido que o jogador permanecerá no grupo e dois motivos foram primordiais para a decisão, né? A primeira é a dificuldade de se buscar outro jogador do mesmo nível no mercado brasileiro ou internacional, sem despender de valores significativos caso o Alan seja negociado aí com o Flamengo, né? A primeira, né, das dificuldades aí, dos motivos seriam esse. E o segundo motivo é a questão fundamental de indefinição do treinador no momento, né? Essa indefinição que já foi, né, formalizada aí a contratação do Felipão, né? Então, assim, parece que o Felipão conta aí com o atleta e não quer se desfazer. E eles, se desfazendo do jogador, eles ficariam aí só com o outro volante, né? Que eles têm lá, que é o Otávio, né? Então, fica aí uma situação aí bem complexa, né? O Batalha também chegou agora, né? Mas o jogador mais, assim, de primeiro homem seria aí o Otávio junto com o Alan, né? O Batalha já joga numa segunda linha de meio campo. Então, esse aí são as duas situações com relação ao Nicolas e o Alan. Então, em virtude dessa situação, o Flamengo, né, vem correndo por fora
para buscar uma solução caso essas contratações não sejam efetivadas. É isso mesmo. Então o Flamengo já pensa já num plano B. E a situação seria do plano B para o Nicolas de la Cruz, seria a situação do Thiago Alcântara, rapaziada. É um cracaço de jogador, né? Joga aí na Premier League. Seu contrato aí vai se encerrar. Então a gente tem algumas informações aqui sobre esse jogador, né? A contratação de Thiago pelo Flamengo enfrentará desafios devido à concorrência de clubes europeus e questões financeiras envolvidas na negociação. A decisão final dependerá de diversos fatores, como as propostas financeiras, projetos esportivos e preferências pessoais do jogador. Vale lembrar que Thiago já treinou nas categorias de base do rubro-negro e recentemente deu uma entrevista em que afirma ser flamenguista. Isso aí poderia pesar por nosso lado, mas se for mais a parte financeira, fica um pouco difícil do Flamengo brigar aí com a Europa, né? Devido aos valores, né, da moeda ser diferente, né? Tanto aí o futebol inglês, né, que vem a questão da Libra, né? Se ele permanecer no futebol inglês, é difícil também a concorrência, ou para o espanhol piorou a situação, que também é a questão aí do euro, né? Então aí a nossa moeda é muito defasada para essa concorrência aí do rubro-negro, mas, né, fica a situação, né? A possibilidade de ter um jogador de peso como o Thiago Alcântara atuando no futebol brasileiro geram especulações, né, normais, né, sobre o seu próximo destino. O desenrolar dessa situação será interessante de acompanhar, né, tendo em vista que o Flamengo ou outro clube qualquer brasileiro que conseguir viabilizar sua contratação é um reforço aí de renome, né, para o futebol do Brasil. Então essas são as situações aí do Thiago Alcântara, que já demonstrou, né, que é rubro-negro, mas não sei se isso seria o suficiente para que a gente pudesse efetivar essa contratação. E o outro jogador, né, para o plano B, caso o Alan não seja contratado, seria aí o jovem rapaz, né, que vem atuando aí pela seleção do Uruguai, né, foi campeão aí do Sub-20. Então, esse jogador que o Flamengo busca, ele tem uma concorrência muito grande, né, da Europa, né? É o Fabrício Dias, gente. É um jogador aí jovem, né, que vem despertando interesse da Europa também, né? E então aí é uma concorrência um pouquinho mais complicada, mas o Flamengo observa a situação, né? Segundo informação do jornal catalão, o Mundo Deportivo, outros 5 clubes estão com Fabrício Dias no radar. Trata-se do PSG, né? O clube aí da França, o Braga de Portugal, o Villarreal da Espanha e a Inter de Milão da Itália. E a Lazio também aí da Itália. Ou seja, o Flamengo tem grandes concorrentes, né, nessa disputa aí de contratação desse jovem de 20 anos. É importante destacar que no início da atual temporada, o Liverpool de Montevideo, que é onde o jogador atua, exigia 6 milhões de euros, né? Uma cotação aí de 31 milhões de reais. Mas para vender agora o Fabrício Dias, eles estão pedindo um valor a mais aí, devido ao jogador ter sido valorizado. Então eles estão pedindo aí o valor agora de 8 milhões de euros, né? Algo em torno de 41 milhões de reais para negociar o atleta. O Flamengo, até o momento, apenas observa a situação, né, contratual do jovem, que tem um vínculo com a equipe do Uruguai até o dia 31 de maio de 2026. Então aí são negociações também complexas, não são negociações fáceis para o rubro-negro carioca. Rapaziada, e correndo bem por fora mesmo, a gente trouxe aqui a situação do Oscar, devido a uma entrevista, né, que ele deu para o Super Esportes, né? A situação do Oscar é o seguinte, né? O Oscar revela o pedido dos filhos. Por incrível que pareça, os seus filhos aí estão norteando o direcionamento da carreira do atleta, né? Segundo aí o Oscar, os seus filhos, né,
Um é corintiano, né? A menina é corintiana e o menino é flamenguista, né? Então ele revela aí o pedido dos filhos para atuar em Corinthians ou Flamengo. O jogador já teve, né, uma certa negociação avançada com o rubro-negro tempos atrás, mas voltou a atuar na China, acabou não se concretizando. Porém, uma possível volta para o território nacional não foi esquecida aí pelo atleta, já que os familiares, né, do atleta ficam pedindo para ele atuar em 2 gigantes nacionais. Seria eles aí Corinthians ou Flamengo, né? A relação foi feita a revelação, na verdade, foi feita pelo próprio atleta, né? Na entrevista aí para Super Esportes, perdão, né? Que ele concedeu aí da TNT. Rapaziada, então essas foram as informações deste momento aí do mercadão aí da bola rubro-negro, né? São essas as condições dos atletas que o Flamengo busca a contratação. Então o Flamengo tem seu plano A e o seu plano B. Agora são as cenas dos próximos capítulos para verificar se o Flamengo fecha com o plano A ou com o plano B. Ou quem sabe até um plano C, né? Vai depender muito desse mercadão aí da bola rubro-negro. Rapaziada, então eu vou ficar por aqui. Agradeço aí mais uma vez todos vocês que vêm curtindo, compartilhando, deixando o seu like, né? De extrema importância, né? Essa interação de vocês aqui com o nosso canal, para que a gente possa ter relevância e continuar crescendo. Então, meu pedido vai em cima disso mais uma vez aí, mantendo aí esse pedido. Para você que está assistindo esse conteúdo pela primeira vez, ainda não é inscrito, dá essa moral aí pra gente, né? Faz a inscrição para que a gente possa crescer essa família aqui do Pega a Visão Fla, beleza? E deixa o seu like para mostrar para o YouTube, né, a nossa relevância, né, o nosso potencial de crescimento aqui do canal. Compartilhando também na rede de amigos, a gente consegue aí receber novos visionários para essa nossa família. Falou, rapaziada? Então, eu vou ficar por aqui. Agradeço a todos vocês. Mais uma vez, um forte abraço e pega a visão Fla!